Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi para o barco, para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao cair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já é adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Traze-nos aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. E os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Caetano, rogai por nós. Amados e queridos irmãos, nessa semana que inicia, rendemos graças a Deus, tudo que fez e faz em nosso favor, daqueles que procuram a salvação. Nós estamos vendo o livro dos Números, mas nós estamos vendo, pela graça de Deus, a vida de Moisés, sua vocação, o seu ministério. Com isso, a profecia, aquele que tira um povo escravizado do Egito, que vai falar com o faraó. Já vimos que ele passa, retira as provações, a lei, e Moisés está caminhando com o povo. E percebe que o povo tem uma memória, como diz Santa Teresa, memória, imaginação é a louca da casa. Essa memória e essa imaginação, elas não são purificadas. Então aquela memória da escravidão, a memória da comida, do beber, do comer, daquela vontade de fazer as coisas, de ter as coisas ao momento, volta à mente daquele povo. E ao voltar, dá uma saudade da escravidão, dá uma saudade do pecado, dá uma saudade de voltar ao passado. Coisas que são loucuras, que não é possível voltar ao passado. Porque o passado já foi, não dá para viver os seus momentos, as suas recordações daquele dia, naquela hora. Igual uma criança ou um adulto tem um trauma. O trauma parece que é sempre presente, nunca foi passado. E às vezes queremos voltar ao passado
porque nossa memória não é purificada. Somos convertidos, somos da igreja, mas nós não alimentamos a nossa alma com coisas santas, coisas cristãs. Alimentamos nossa memória com coisas deste mundo. Então a nossa memória, por mais que somos tementes, tem uma tendência a voltar àquilo que éramos, pecadores. Olhando esse texto bíblico, as pessoas que saíram do Egito não têm um grau de santidade. Se fosse assim, o Senhor não olhava para nós. O Senhor olha para nós a nossa miséria, não os méritos. O Senhor olha para nós com um sentido de piedade, o tanto que somos pecadores. Ele olha para aquele povo, e aquele povo olha o maná, o pão diário, o necessário para a sua vida. Olha o que diz o povo no versículo 5. Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, e os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa no ser o maná. Às vezes, senhores e senhoras, nós não vemos o projeto de Deus em nossas vidas. Às vezes a gente fica analisando as coisas pequenininhas. Não temos uma visão do todo. Então a gente começa a murmurar e reclamar. Só tenho isso, só tenho aquilo, só tenho outra coisa. Paladar. A serpente, quando ela foi falar com Eva, ela tem uma língua bifurcada. Essa bifurcação, a serpente, ela não consegue, e outros animais que têm a mesma família, não consegue sentir o paladar, a doçura, a acidez, o amargo, o azedo. A serpente não consegue. Ela só vai comendo pelo instinto. Ela não consegue saborear aquilo que é o alimento. Por isso que Satanás às vezes vem nos fazer ao paladar. Às vezes nós vamos comungar e a gente não faz uma refeição espiritual com doçura, com vontade. E é isso que estraga toda a nossa vida espiritual. Não se faz uma refeição com o desejo, e muito mais com o desejo com a alma. Então, nós comemos do corpo e sangue de nosso Senhor e depois queremos outras coisas. Todos os temperamentos, 4 temperamentos, eles precisam fazer mortificação do corpo. Dormir no chão não mata ninguém. Um banho frio também nunca vi ninguém morrer de banho frio. Também eu nunca vi ninguém morrer que fez um jejum. Não tenho conhecimento que alguém morreu porque não come carne. Às sextas-feiras. Se você não fizer mortificação, você não sente o paladar da Eucaristia, da confissão e do rosário. Você não tem paladar. Você não vai a delícia que é estar com o Senhor. As penitências servem para a gente modificar a nossa carne. Uma boa literatura cristã, um bom estudar, limpa a nossa memória afetiva e não afetiva das coisas que o demônio coloca em nossa alma dizendo que é bom, mas não é.
Ele imita o joio e o trigo. Ele vai imitar aquilo que é bom e mentir dizendo que é bom, mas é mal. A nossa memória deve ser limpa. Com esses passos, nós teremos um paladar, uma visão, audição, os nossos sentidos purificados pela graça de Deus. E purificados pela graça de Deus, aí nós vamos ao encontro de Jesus, que Ele está aqui, uma grande multidão, o Evangelho de Mateus. Por quê? João Batista acabou de morrer. E eles estão sem pastor. E João Batista disse, é ele, é com ele. E aquela multidão foi ao encontro de Nosso Senhor, porque Jesus é o Messias e o Senhor. O Senhor estava afastado, mas o povo ia ao encontro dele. Por que que o povo estava indo ao encontro dele? Tinha fome material e também alguns espiritualmente. Como aquele povo que tinha fome no deserto. E aí Moisés, vendo que aquele povo estava com fome e alguns reclamando, Moisés diz assim, Senhor, me leve logo para eu não ver a desgraça que é esse povo querendo voltar a ser escravo. Senhor, me tira a vida. A maior decepção daqueles que pregam é quando ouvem, não escutam. Pedem conselho, mas não faz. Pior coisa do sacerdote é quando ele instrui o seu povo e esse povo quer comer capim. Tem manjares e quer comer capim. Lixo. Quer cavucar o lixo. O Senhor olha aquela multidão, Ele tem compaixão. Como Moisés tem compaixão. Como aqui Ele tem compaixão. Não é pela nossa beleza e principalmente pelo nosso propósito. Ele tem compaixão. Compaixão. Cura os doentes, vê aquela grande multidão. Esse lugar é deserto e na hora já está adiantada. Moisés também estava lá no deserto. Gente, se a gente quer coisas grandes, se a gente quer nos alimentar espiritualmente, Jesus vai te levar para o deserto. Não tem comida farta, não tem bebida, não tem absolutamente nada. Só vai ter o necessário. O pão diário, a bebida diária. Basta. A gente a tendência, está calor, liga o ventilador. Está frio, liga o aquecedor. Entra no carro. Nós vamos ficar... Tudo é programado para ficar uma sociedade molenga. E na hora que se fala de fé, a gente fica mole também. Jesus, se Ele quer dar alguma coisa para você, Ele vai dar no silêncio, não vai estar no barulho. E é deserto, meu filho, minha filha. É deserto. Não é Éden, viu? Não é o jardim com flores, do mundo encantado. Não, é deserto. Está escrito aqui, e Moisés também foi no deserto. Não é Alice no País das Maravilhas, não é o mundo da Barbie. Que o mundo da Barbie agora, com esse filme, também está confuso, está muito complicado. Portanto, é deserto. Deserto. Vou mandar esse povo embora, eu estou com compaixão, não tem nada para comer aí não. Os discípulos, Jesus tem compaixão. Os discípulos têm compaixão? Não. Dispensa esse povo aí. O Judas Iscariotes falou, pode deixar, eu vou fazer o pão e eu vou vender para eles. Assim a gente ganha din-din. Não vou dispensar. Não. Gratuitamente? Não, a gente vende.
compaixão. Jesus tem, mas os seus discípulos não têm compaixão. Aí Jesus olha para os discípulos e disse: dá-lhes aos mesmos de comer. A gente lembra que só o sacerdote pode nos dar de comer. Jesus. Só o sacerdote. Olha para os discípulos e dá-lhes aos mesmos de comer. Esse texto vai falar da Eucaristia. Comer. Quem come e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come de verdade, com desejo, com alma, com inteligência, quem faz penitência, quem reza o rosário, quem participa sempre da confissão, nunca vai comer lavagem, só vai comer o corpo e sangue a uma divindade que é alimento do céu, é alimento eterno. E vai começar a saborear tudo que se tem no templo, porque se tem no templo é de Deus. Os discípulos responderam: a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Traga aqui. Jesus poderia fazer do nada, não poderia? Mas não. Você precisa trazer alguma coisa para ele toda a missa. Primeiro a sua fé e depois o que você tem que trazer para a missa? Você tem que oferecer o sacrifício comigo, agradável a Deus. Você vai oferecer o sacrifício com lágrimas ou o sacrifício com alegria. Se for possível, com lágrimas e alegria. Você não pode vir de mãos abanadas. Eu não estou falando aqui do dinheiro, eu estou falando da sua intenção. O dinheiro é consequência. O coração ao alto, com Deus. Jesus sentou na grama. A grama simboliza o quê? O jardim do Éden. Quando fez o homem e a mulher, sentou-se. Aqui é o paraíso. 5 pães e 2 peixes. Ele olha para o céu, dá a bênção, parte e distribui. Ele dá aos discípulos para distribuir. Não é os ministros da Eucaristia já vai lá, autocomunhão, comunga. Não. Jesus pegou os pães, deu graças, partiu, colocou nos cestos e os discípulos distribuíam. Sobraram pães e peixes. As sobras são os mistérios de Deus e os efeitos que a Eucaristia tem em nossas almas, que você vai descobrir todos esses mistérios quando você comunga de joelho, com piedade, no banco. Você vai fazer o quê? A ação de graças. Aí ele vai revelar esses mistérios que sobraram nos pães e nos peixes em sua alma. Não é para todos, é para poucos. Aqueles que estão em estado de graça e comungam com fé e com fidelidade. Aí você vai saborear a Eucaristia. Mas não é no paladar, na boca, porque pela fé é Jesus. Mas tem os acidentes, todos eles. Com acidente você come, tem cheiro de pão, gosto de pão, mas não é. Mas é na refeição na alma. É Jesus que Maria pegou, aceitou a ajuda de José de Arimateia. As santas mulheres passaram o óleo. E agora está dentro de mim, inteiro, alma e divindade verdadeiro. Aí eu saio daqui, eu não vou buscar mais nada. Porque eu comi o pão do céu. E a minha alma ficou saciada. Eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus não fez partilha.
Ele multiplicou os pães. É milagre. Milagre da Eucaristia que vamos fazer agora. Comungue com devoção, com piedade e entregue alguma coisa para Jesus. Você não pode vir de mãos vazias. Pede a santidade, pede a perseverança, persistência na oração. Faça penitência para que a sua memória não seja manchada pelas lembranças mentirosas de Satanás. Para trás nunca, sempre à frente. Entenda que é Ele que nos guia. Você não se guia sozinho. Quem guia é Jesus. E você só tem o hoje. O amanhã é dele. Porque amanhã ele vai providenciar o pão de novo. Isso se chama providência. Você faz aquilo que é necessário, o possível, e aí ele entra com o impossível. Você faz o possível e ele o impossível. Dá-lhes vós mesmos de comer. Dá sua fé, dá sua sede, dá sua fome, dá a sua justiça, que é ainda manchada pelo pecado, para Ele dar a verdadeira justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.